Olá, meus queridos, mais uma vez aqui no canal do Doutor, Mestre da Casa de Deus, segundo a vontade dele mesmo, segundo a vontade de Jesus, ok? Vamos lá. Combatendo as heresias, gente. Vamos pegar aqui um versículo da Palavra de Deus, aliás, 2 ou 3 deles aqui. A partir de quantas pessoas nós temos para dizermos que somos igreja do Senhor? Quantas pessoas é necessária para que nós possamos dizer que de fato nós temos uma igreja? Simplesmente esse regulamento, ele existe sim na palavra de Deus. Vamos lá. Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Meus queridos, é lógico que nós temos um texto falando de contenda e coisa e tal, e se o irmão pecou, né, você chama ele sozinho, fala com ele. Se ele não quiser reaver, né, recobrar a sua justiça com você, então você vai chamar 2 ou 3 pessoas e falar: você está em falta comigo. E mesmo que este irmão ainda não concorde, você vai então e leva ele à frente da igreja e diz à igreja. É lógico que essa Bíblia não existe no contexto denominacional, porque isso não vai ser feito isso no contexto denominacional, porque os pastores não entendem a Bíblia e não aplicam isso à Bíblia, ok? Vamos lá. Então, o Senhor Jesus vai falar aqui que tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. E tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, se a pessoa não quer reconhecer a sua falta, mesmo depois de você ir e falar diante da igreja, considere ele como um publicano e pecador, como um gentio, como um publicano, né? Naquele tempo que o Senhor Jesus falava ali a respeito da salvação. Ou seja, um impuro, um excomungado. Então, veja bem para você ver. O Senhor Jesus fala de reunião. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha só. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Aí eu e você falamos assim: vamos cultuar a Deus? Está feita igreja. O que é igreja? Você e eu. Então a desonestidade dos endemoniados, a desonestidade do encapetado, entorpecido, enfermo espiritualmente por doutrina de demônio, que é a teologia, que é o espírito do anticristo. Esse não concorda com a liberdade do corpo de Cristo. Por quê? Porque atrás do endemoniado, por trás do discurso do politicamente correto, aonde você tem que estar dentro de uma denominação para você ser considerado estar no corpo de Cristo, esse discurso, ele existe com um viés de dízimo, de dinheiro, de poder eclesiástico, de comunismo, de autocracia.
de nicolaíta. Isso é conversa de nicolaíta. Dizer que a denominação é casa de Deus é conversa de nicolaíta. Mas o nicolaíta não diz que a denominação, porque quando a gente apresenta que o templo somos nós, eles concordam. E eles dizem, realmente Deus não habita dentro da igreja, mas nas pessoas. Ora, então você tem que ir desconstruindo os degraus onde eles estão. Tudo bem, vamos lá. Então a denominação não é igreja, Deus não habita na denominação. Logo, ela não deveria ficar com os dízimos, ok? Deveria ser dividido com as pessoas, pobres, viúvas e necessitados. Existe na Bíblia um outro lugar que diz que tem que ter 20 ou 30 ou 10 ou 15 ou 5 ou... Não existe esse critério nem em Bíblia que determina um número acima de 2 ou 3 registrado na Bíblia para que nós constituamos um culto, uma igreja formada. Mas a partir desta palavra, 2 ou 3, ali está Deus no meio, significa dizer, vamos louvar a Deus, vamos cultuar a Deus. Então, a gente canta uns hinos, a gente lê uns versículos, como Paulo falava, salmodita, canta e prega, faz alguma coisa, cultuando a Deus, simplesmente isso. E a partir deste momento, Deus vai levantar os seus ministros. Então, o que existe é uma guerra de narrativa, onde os endemoniados dos pastores, sem Bíblia, vão dizer que este versículo não serve para você constituir igreja. Por quê? Porque ele quer você debaixo do poder dele. E quando você vai debaixo do poder dele, ele vai dizer para você que você tem que dar o dízimo para quem? Para a denominação dele. Essa é a cabeça do endemoniado do teu pastor. Se ele está debaixo de uma denominação, se ele acha que ele é o anjo da igreja, o cabeça da igreja, ele é um endemoniado. Você precisa estar debaixo da autoridade espiritual? Não existe autoridade espiritual na igreja. O que existe na igreja são autoridades ministeriais e não é só o teu pastor. Tá? Então, olha só para você ver o engodo. Você tem que estar debaixo de autoridade espiritual, que tem que ter o teu pastor. E por que você não está debaixo da autoridade do profeta? Que Deus levanta? Por que você não está debaixo da autoridade do evangelista e do doutor? Esse questionamento você não consegue responder. Porque você não tem Bíblia. Por quê? Porque você é constantemente doutrinado. Então, é uma guerra de narrativa, os sofistas, sem Bíblia, para destruir a verdade da liberdade que a noiva tem de cultuar onde quer. Não é nem em Jerusalém e nem no monte, mas em espírito e em verdade. Ok? Então essa história de dizer que a igreja é um corpo, então tem que estar em comunhão. Ora, se nós obedecemos a palavra de Deus e se nós cultuamos a Deus, o que impedirá o Espírito Santo de estar no nosso meio? Agora, somos membros uns dos outros, mas a concepção de igreja existe a partir da minha individualidade. Porque se eu não reunir e somar com o meu irmão, não existe a constituição de igreja. Ok? Então, mandurinha só não faz verão. Lógico. Mas a igreja existe a partir de 2 ou 3, onde há reunião, reunidos em meu nome, ali estou eu no meio. O problema denominacional é que a reunião existe a partir da nomenclatura do CNPJ da igreja. É um marketing. É um poder comunista. Então,
esse embate para dizer que a pessoa é desigrejada? Desigrejada de onde? Se a igreja não tem um lugar fixo. Se o meu corpo é templo. Sou desigrejado do quê? O meu corpo é templo. A partir da minha comunhão, da minha reunião com um outro irmão, nós estamos na igreja. Então, você ouve balela teológica, porque o espírito que há nesse endemoniado do teu pastor, do evangelho denominacional, ele não aceita a palavra de Deus. Assista um debate entre arminiano e calvinista. Não importa quanto a Bíblia um dê ao outro. Eles estão endemoniados. Eles são sofistas. Desta forma, não adianta você falar para um pastor que existe demais autoridades e que o profeta está acima dele, que o doutor está acima dele e que o evangelista está acima dele e que o doutor está acima dele. Ele simplesmente não vai aceitar. Porque na cabeça do teu pastor, de um ladrão, segundo a Bíblia, ele é o dono da igreja. Na cabeça dele, ele é o único com a maior autoridade dentro da igreja. Essa é a teologia dele. Fale com o teu pastor para você ver se você não vai ver que ele se posta assim. Esse povo, essa raça denominacional é hipócrita até o tutano. Essa raça denominacional de endemoniados é uma enfermidade teológica, engodados pelo espírito do anticristo. Essa gente rejeita a dominação do Senhor Jesus como cabeça da igreja, e este constitui os seus ministros, né? Veja bem para você ver. O Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos. 12. Enquanto ele não é assassinado, ele ainda está entre os discípulos, um se perde. Aí ele é assassinado. E ele é ressurreto. E ele ascende aos céus. Quantos apóstolos o Senhor Jesus levantou depois de ressurreto? Um apóstolo. E o nome dele é Paulo. 12 apóstolos. Nenhum outro. Aquele a quem Jesus chama. Esse é ministro. Aquele a quem o homem chama. Esse não é ministro. O Pedro, a quem o Espírito revelou que o Senhor Jesus era Deus, esse Pedro negou Jesus 3 vezes. O Pedro que recebeu o batismo pelo Espírito Santo, esse morreu por Cristo. Só que quando o Pedro unge Matias, ele não era batizado com o Espírito Santo. Como é que você dá legalidade a uma coisa que o Espírito Santo não está no negócio? O Senhor Jesus não fez nada sem o batismo com o Espírito Santo. Após o batismo com o Espírito Santo, ele chamou os seus apóstolos. E o Senhor Jesus, quando ressurreto, falou para Pedro e para os demais: fica em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Eles não esperaram e levantaram Matias. Vontade humana. Onde está escrito que o Espírito Santo inspirou isso, se eles não tinham o Espírito Santo? Aonde está escrito que Deus mandou Pedro constituir o Matias? Ou seja, quem fosse. Isso foi uma visão dele. Jesus levantou 12 apóstolos
Ele mesmo foi lá e levantou o Paulo depois de ascender o céu, depois de ressurreto. São 12 apóstolos que Jesus escolheu. Não é 13. Como é que você vai dar parâmetro a uma ilegalidade, a uma inconsequência daquilo que o homem pensa achar certo? E aí, lá vai a Igreja Católica fazer o quê? Não, Pedro é o cabeça da igreja. Então agora nós vamos ter uma sucessão apostólica. E aí vai conclave. O homem levantando o homem. Que desgraça é essa? Aí vem a igreja evangélica. Aí levanta lá um endemoniado como cabeça. Endemoniado, gente, pelo espírito do anticristo, tá? Você pensa que isso não é possível? É sim. Eles vão para o inferno curando, profetizando, Mateus 7:21 a seguir. Por que mesmo tendo dons e sinais, fazendo maravilhas, eles vão para o inferno? Porquanto eles não fazem a vontade de Deus. Eles são os pastores das denominações, estão todos endemoniados. Por isso, eu como ministro convoco, como salvo em Cristo Jesus, convido você a que você inicie essa reforma na igreja. Leve essa verdade. Lute contra o espírito do anticristo nas denominações, querendo perverter a graça divina. Isso é uma incumbência espiritual sua. Você também é responsável. Eu sou enviado às 5 virgens prudentes, aquelas que guardam azeite, aquelas que têm obediência. E as 5 virgens nécias, essas vão ficar. Essa tem mancha, essa não obedece. Ela fica atrás de teologia, de espírito do anticristo. Mas as 5 virgens prudentes, elas vão olhar na manifestação espiritual e ver se o Espírito Santo confirma o que está acontecendo. Então eu convoco você do outro lado a lutarmos juntos contra o comunismo dos pastores, abuso de autoridade. Estes homens rejeitam a dominação de Cristo, do Espírito Santo, que levanta os seus ministros. Então, quando você vê essa gente com esse tipo de papo, de que a igreja tem que ter um CNPJ, de que a igreja tem que estar debaixo da autoridade de um comunista, é porque a ideia do comunismo é que todo mundo seja igual. É que todo mundo esteja debaixo de um líder. É por isso que o mundo caminha nisso, nesse comunismo. Eles são contra as suas forças armadas. Por quê? Porque eles querem, né, que uma ideia prevaleça. Então você tem uma ideia daquilo que é do Espírito Santo e uma ideia daquilo que é do Espírito do Anticristo. Então o Espírito do Anticristo vai colocar o poder na vida de um só homem e vai sair a verdade só a partir da boca daquele homem. O Espírito Santo não. Ele vai usar o profeta, ele vai usar o evangelista, o doutor e o pastor. Existem pastores bons, mas a maioria são do diabo. Eles vão ser destruídos. Então essa é a guerra do espírito do anticristo e o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é poderoso para não deixar ele assumir ao corpo, né, antes do tempo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os pastores são donos da igreja. Ele se sente dono dela. Não se engane com o pastor. Bora para a reforma. Eu espero que você ame a palavra de Deus. E eu espero que você
combata as heresias, porque é lícito que as heresias apareçam para que os sinceros se manifestem. E quando vim com essa ideia de que você tem que dar o dízimo lá para a denominação, e se ele roubar é problema dele, é ele que vai ter com Deus, isso é conversa de endemoniado. Tá? Comece a olhar no seu bairro, nas pessoas que realmente estão fazendo a obra, porque são igreja do Senhor. Você tem que reconhecer o seu irmão como igreja do Senhor. Ele passa necessidade porque o espírito do anticristo rouba, engana você e pega o teu dízimo para colocar no bolso do pastorzão, líder da seita evangélica, enquanto aquele que faz a obra verdadeiramente sofrendo, gemendo ali, porque ama a palavra de Deus, ama a obra, esse você não pode ajudar. Então você não ama Deus também. Você pode amar o diabo, mas os necessitados que você deveria ajudar, esse você não ama. Então, essa história de que você tem que dar para o pastor, isso é demoníaco. Você tem que dar para o seu próximo. Olha, Deuteronômio, capítulo 12, do 19 a seguir. Vá lá para você ver. Até você, se a tua família estiver passando necessidade, você pode ficar com o dízimo em casa. Só que é lógico que você não vai usar dessa liberdade para dar ocasião a Satanás. O dízimo é de Deus. Mas se você, vendo os teus filhos passar fome, você vai dar lá ao ladrão, porque senão você vai estar em pecado. E é isso que eles querem que você acredite. Colocar medo em você que você vai ser amaldiçoado. Então, a igreja, a partir da individualidade do ser humano, ela simplesmente dilui a estrutura denominacional. A presença bíblica, né, do profeta, do doutor, do evangelista, ele simplesmente é um antagonismo bíblico em relação à autoridade máxima do teu pastor, do líder da seita. Simplesmente, ou você tem uma teocracia, que é o poder dividido, né, entre os ministros, ou você tem um nicolaísmo bíblico, qual Jesus odeia, um comunismo, né, um autocrata. Então, esse é o regime que se discute na reforma. Autocracia, comunismo, nicolaísmo ou teocracia? Não existe isso na sua denominação. Então eu faço um apelo a você, que está do outro lado, e de repente você conhece Bíblia, e você não tinha uma razão para você manifestar a sua fé. Eu digo que agora você tem. Lute pela casa de Deus, pela libertação das almas, das mãos do espírito do anticristo. Este ser tem uma habilidade filosófica terrível. Ele é capaz de transformar um pastor num calvinista. Ele é capaz de transformar um pastor em um preterista. E sabe o que é isso? Aumento e diminuição da palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Flagelo aumentado e a árvore da vida tirada da sua parte. Sabe o que isso significa? Morte espiritual. É um engano, é tão sério isso, que quando eu faço os meus vídeos as pessoas não dão atenção necessária. Salve as almas. Salve a ti mesmo. Pela obediência, pelo temor. Ore. Põe o dedo na mão de um pastor se Deus te mandar. Se Deus te mandar, fale. Pregue a verdade a ele. Porque se você não fizer isso, você vai estar sendo um negligente, um frouxo, um covarde, um tímido. E Deus não vai ser com você. Vamos fazer uma reforma. E essa igreja que vai surgir livre das amarras, das algemas, dessas correntes do inferno, da teologia
essa noiva vai servir verdadeiramente, em espírito e em verdade, entendendo quem é profeta, quem é doutor, quem é pastor, quem é evangelista. E aí vai haver uma purificação da noiva, para que Cristo volte e encontre 5 virgens prudentes, sem mancha e sem mácula, e 5 virgens encharcadas no pecado. E essa metade vai ficar. É exatamente isso que eu estou fazendo. Que Deus te abençoe, fique com Deus e que Deus possa te conduzir.